Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 8 de dezembro de 2021. E eu tenho um vídeo sobre a Greta Thunberg e tenho um vídeo sobre o Grand Reset. E o que esses temas têm em comum? O ambientalismo. E aí eu estava lembrando que na minha última live, Globalização, Globalismo e Globismo, eu toquei muito brevemente essa questão da pandemia e uma série de fatores a respeito das medidas de contenção que quebram empresas de pequeno e médio porte, às vezes até algumas um pouco maiores, mas que são absolutamente inócuas em afetar as grandes megacorporações, os grandes bancos. Tanto que você vê que os grandes financistas, as grandes mega empresas, eles não só não estão sendo afetados, como eles estão sendo fortalecidos. E eles, de uma certa forma, todos eles apoiam essas medidas de restrição, de lockdown, essas coisas todas, que têm um impacto violento em cima do restante da população. E então, qual que é a questão? A questão é que naquele vídeo do grande reset que eu fiz, curiosamente, não tem muito mais a acrescentar, porque como eu deixei bem claro, não se revelou muita coisa específica sobre esse grande reset, né? Basicamente é aquela besteira lá que eu mostrei. Mas eu esqueci de comentar uma coisinha que é da mais absoluta relevância, que é um sloganzinho que foi criado, que é: você não terá nada e será feliz. Tudo bem, parece uma coisa meio poética, meio simbólica, mas sim, isso tem tudo a ver, isso tem toda a relevância. E a gente pode fazer uma análise mais elaborada em cima disso, principalmente com esses elementos que a gente tem agora. E quais eles são? Pensa bem, na verdade essa é a essência do Grand Reset, que eu coloquei naquele meu vídeo sobre o Grand Reset. Que é que a ideia pode até ser que ele realmente reduza uma pobreza extrema. De fato, acho que a ideia até mesmo é fazer isso. Mas ele vai fazer isso às custas das camadas mais altas da população que ainda estão dentro daquele que é a classe trabalhadora. Bom, você deve até ter notado que eu estava um pouco disperso olhando para lá, né? Porque chegou um veículo aqui e eu tive que interromper a gravação. Estou continuando hoje, no dia 23 de dezembro. Pois bem, então vamos retomar. A ideia, como eu coloquei lá, é sacramentar uma divisão social que já está dada, mais ou menos, mas que ainda precisa ser mais intensificada. A divisão que eu coloco aqui: existem as pessoas que tem que trabalhar, você não tem escolha, você precisa fazer alguma coisa, você precisa conseguir dinheiro, recursos, fazendo alguma atividade produtiva, fazendo algum serviço, qualquer coisa, mas você tem que correr atrás de algum meio de subsistência. E tem as pessoas que já têm tanta riqueza que elas não precisam fazer nada disso, elas podem viver unicamente dos seus ativos financeiros. Todo o sistema econômico que nós temos é para isso. Todo esse sistema bancário, de crédito, de empréstimo, essa circulação de capitais internacionais existe para que uma ínfima panelinha detentora de grandes capitais não precise fazer nada além de viver dos seus ativos, viver de renda. Então esse é o sistema. Claro que você vai encontrar várias gradações dentro dessa imensa maioria trabalhadora, né? Mas a ideia desse grande reset é radicalizar isso e estabelecer uma divisão mais rígida, né? Claro que isso não vai eliminar totalmente uma série de questões assim, de divisões de classe, até porque via de regra, você sempre pode pensar qualquer sociedade em mais ou menos 4 níveis, que dependendo do caso pode ser reduzidos para 3 ou pode ser aumentados para 5. Nesse sentido, o sistema de castas indiano ele é bem representativo. Essa história, a estrutura lá dos Shudras, Vaishyas, Kshatriyas e Brahmanes, né? Que são 4 castas, mas depois ainda tem lá os Dalits, que são os pares. Então, de certa forma, dá para dizer que tem 5, parece que não são da mesma estrutura. É aquela noção de que está ilustrada no nosso jogo do baralho, né? Que é os naipes do baralho, além de representar os 4 elementos e uma série de outras coisas, eles também podem ser utilizados para fazer uma leitura social, onde paus é o povo, espadas é a nobreza, e a nobreza é uma instituição militar, sempre foi. Ouros é a realeza, pede que a realeza também se confunde com a nobreza, e copas é o clero. Então você sempre tem essas divisões em que você pode estabelecer dentro de uma sociedade. Numa visão desse futuro de divisão mais drástica, onde você vai dar muitíssimo mais poderes do que já tem essa elite hiper poderosa,
há uma tendência de tentar dissolver, por exemplo, a força de um clero no sentido tradicional. É interessante para eles enfraquecer as identidades religiosas todas e você meio que dissolver as coisas, mas não significa que alguém não vai cumprir esse papel. A ideia é substituir por uma espécie de... O pessoal gosta de usar esse termo, inteligência, né? É uma elite intelectual que vai fazer esse papel de guia, entre aspas, né, espiritual, mas que vai gerar os valores primordiais. Aquela ideia original do gramscismo, né, só que adaptada para uma versão da escola de Frankfurt e potencializada no pior nível possível. E essa elite, né, seria este novo clero que vai das bases do pensamento que a maioria das pessoas será obrigada a professar. Vai ser obrigada mesmo. Você vai ter que aceitar que não existe diferença entre homem e mulher. Você vai ter que aceitar que o gênero é uma pura construção social que passa por cima dos séculos. Você vai ter que aceitar que a vida intrauterina não vale nada. Você pode matar à vontade. E você tem que aceitar que o meio ambiente é uma vaca sagrada que tem que ser preservada em detrimento da espécie humana. Então são todos esses dogmas que estão prontos para ser empurrados goela abaixo. E vem essa mentalidade de uma elite que vai colocar isso. E qualquer forma de resistência vai sendo com o tempo criminalizada. Então essa é a questão. Evidentemente que tem que ter uma dimensão policial, uma casta militar, nada disso vai mudar. Mas o fato é que dentro dessa imensa maioria populacional humana, o que eles querem dizer com você não vai ter nada e vai ser feliz? De uma certa forma, é até aquela paródia que o pessoal diz, capitalismo para os ricos e socialismo para os pobres. Né? A ideia é essa mesmo, você ser totalmente desprovido de qualquer posse, mas você vai ter um suporte estatal, onde você, por exemplo, de repente você tem lá acesso a alimentação gratuita, né? Ou quer seja de uma forma direta ou até uma forma indireta da renda básica universal. Então a ideia seria você ter sim o básico fornecido gratuitamente pelo Estado, porque a produção, a riqueza é tanta, mas é tanta, que aquela panelinha lá de 0,0001% não consegue, gosta nem que eles queiram. Se eles pegarem uma fraçãozinha do dinheiro que eles têm sobrando, que eles nem percebem, eles jogam, é suficiente para sustentar grande parte da população, mas nem isso, não é nem esse o ponto em questão. A questão é que dentro dessa grande estrutura você vai ter uma redistribuição tal de que aqueles que estão nos níveis mais altos vão ficar mais próximos para poder ajudar os baixos, né? Vocês vão ser forçados, ou seja, você vai realmente, eu acredito que a ideia é você sim reduzir a desigualdade dentro dessa imensa classe trabalhadora, mas aumentando a distância dela com a classe dominante, que vai se levar a um status assim de superioridade econômica absurda. Mas esse é o ponto, recapitulando o vídeo anterior. E ao você ser removido do que você teria em termos de propriedade, percebe que tem até aquela sutileza de tentar devolver as pessoas ao estado de proletariado, porque a gente não tem proletariado em larga escala hoje como a gente tinha antigamente. A gente vê uma grande massa de trabalhadores, de pessoas que têm que trabalhar, às vezes são muito pobres, mas todas vezes têm alguma coisinha, às vezes tem uma casa própria, às vezes tem um carro, tem uma conta bancária, às vezes tem até uma poupança, ou seja, tem alguma coisa assim, além da sua capacidade de trabalhar, fora do patrimônio intelectual, né? E eu penso que a ideia, de certa forma, é reachatar isso numa direção contrária, mas sem a possibilidade, óbvio, sem a possibilidade de uma ruptura revolucionária. Isso aí já está sendo neutralizado há muito tempo, e no Ocidente é o caso perdido já. E a pauta do meio ambiente? Como eu já antecipei, a pauta do meio ambiente é um daqueles elementos que vai ser utilizado nessa estrutura intelectual de dominação, que é como se fosse uma espécie de um novo clero, uma nova espiritualidade New Age em relação à Terra, ao qual você manifestar qualquer tipo de dúvida, ao qual você fazer qualquer tipo de contestação, vai ser um pecado mortal punível das formas legais, cabível. Você não vai poder nem falar uma coisa em sentido contrário. E isso é um dos elementos, provavelmente o principal a ser utilizado como uma justificativa para um grande reset, porque afinal nós estamos matando, envenenando o planeta, então tem que salvar o planeta, ou seja, tudo em nome da mãe natureza, essas coisas todas, e que eu sempre aponto, eu sou um grande defensor do meio ambiente, eu não quero perder isso que eu tenho aqui atrás, Deus me livre de invadir essa reserva maravilhosa aqui. Eu quero viver perto de biomas naturais, não é esse o ponto. O ponto é você colocar uma tensão falsa
entre a humanidade e a natureza, de que modo que a humanidade tem que se sacrificar em prol da natureza, como se todo e qualquer tipo de noção ambiental não, não tivesse que ser exclusivamente humana. São os seres humanos que se preocupam com isso. A vida natural não está nem aí para isso. Remove a humanidade da equação e tudo é absolutamente desprezível. Me diz uma coisa, você está preocupado com as condições ambientais no sexto planeta da órbita da estrela HDSI, não sei o que lá, a 157 mil anos-luz da Terra? Não, porque ele nem sabe que existe. Se remover a espécie humana, remover a consciência, ninguém sabe que existe nada. A natureza não está preocupada com nada disso. A natureza é esse cenário primitivo e brutal, onde espécies são extintas todos os dias. 99% das espécies que já existiram foram extintas e foram extintas pela natureza. É uma situação tal que se vem um meteoro aí, devasta isso aqui e aniquila toda a vida da Terra, essa vida se recupera em 100 milhões de anos. O que é 100 milhões de anos para a escala natural? Não vai ter ninguém para se preocupar. 100 milhões de anos é muito para a gente. Mas para a escala natural, quem é que está se importando com isso? A ideia de você sacrificar a humanidade em si pela natureza é uma insanidade absoluta. É gente que delira. Essa preservação só faz sentido em função da espécie humana. É só com, não só a humanidade contemplando e interagindo com a natureza, mas isso só faz sentido para a gente. Então, qualquer forma de ambientalismo, de noção de preservação, tem que ser do ponto de vista antropocêntrico. É só a espécie humana que pode dar sentido a isso, é só ela que pode preservar a natureza, porque a natureza não se preserva sozinha, a não ser pelas estruturas impessoais e totalmente mecânicas do meio natural. Ela não tem uma preocupação de preservação, ela simplesmente é o que é, não tem conceito, não tem noção, não tem ideia por trás, não tem nenhum sentido específico a não ser existir. E se isso aí acontece, um cataclismo destrói tudo, e daí? Não tem, a gente não tem que se preocupar com a natureza além da humanidade. Se eu tiver que escolher, bom, a gente tem que salvar a humanidade, sei lá, numa estação espacial no outro planeta e sacrificar o planeta, ou a gente mata a humanidade e salva o planeta. Não, eu escolho a humanidade, claro, meu Deus do céu. Porque se não tem o ser humano, o resto não importa, simplesmente não importa. O resto do universo inteiro não importa sem o ser humano, no sentido não só a nossa espécie, se tiver outros seres, outras espécies também em outros planetas, mas sim a ideia da consciência, de ter a mente, de ter a senciência, a capacidade de autoconhecimento, o sentido de si próprio, que pode estar em vários níveis de desenvolvimento diferentes, ainda que sejam num estágio muito primitivo, de extrema estupidez, de extrema ignorância, mas é uma coisa que vai nessa direção. Isso que tem que ser preservado, isso tem que ser levantado. O ambientalismo só faz sentido à luz do interesse humano. E aí sim, eu concordo, a gente tem que conter o crescimento populacional para otimizar as nossas condições de vida. Mas aí você vê a grande perversão da situação, né? Porque, por exemplo, a ideia de você fazer uma contenção populacional só faz sentido se for a ideia de trocar quantidade por qualidade. Ou seja, nós teremos menos pessoas, mas essas pessoas terão condições de vida melhores. E basta ver que já existe essa tendência espontaneamente. Quando você aumenta o desenvolvimento material em qualquer lugar, a tendência são as taxas reprodutivas irem baixando. Isso é normal. Apesar de que, dependendo do viés cultural, vai baixar mais ou vai baixar menos, mas sempre baixa em alguma coisa. Não, até por uma questão de você ter uma percepção existencial melhor, você pode pensar mais a respeito, e você tem acesso a métodos anticoncepcionais também, essas coisas todas, mesmo que você tenha uma visão mais ou religiosa, ou mesmo mais filosófica, que te impulsione para a reprodução, ainda assim ela tenderá a ser menor do que se você não tiver um desenvolvimento material maior. Só que quando você tem esse ganho, essa troca de quantidade por qualidade, esse aumento de qualidade também gera uma parcela mais significativa, uma massa crítica, pessoas que são capazes de questionar o sistema onde elas vivem. E é aí que está o problema. É por isso que, apesar da pauta da contenção populacional ser totalmente defensável, essa pauta não é feita de uma forma explícita, aberta e franca. Ela é feita por subterfúgios, o negócio de liberdade sexual, porque você tem que honrar lá as alternativas sexuais não reprodutivas, porque você precisa liberar o aborto, que é em defesa das mulheres. Você não vai nunca no ponto crucial da questão. Por quê? Porque se você for
se você for honesto, você promoveria uma redução populacional mais eficiente, mas ao mesmo tempo você elevaria a quantidade de pessoas que seriam capazes de questionar um sistema onde elas estão. E aí a situação complica. E aí essas pessoas vão olhar para aquela elite lá e vão... Peraí, por que vocês têm tanto... De onde é que vocês arranjaram tanta grana assim? Como é que funciona esse sistema aí? E se as pessoas começarem a questionar isso, aí a situação complica. Então o que é? É preciso conter, é preciso evitar o crash populacional, mas emburrecendo a população ao mesmo tempo. Então você tem que ter esse sistema de fraude, então você tem que ter essa inteligência, esse novo clero para falsificar a realidade e fazer a cabeça das pessoas das formas mais torpes possíveis, idiotizando em massa. Calma, ainda temos muita resistência pela frente, tem muita gente boa na academia, tem muita gente boa nesse sistema geral. Então a luta aí está dada. Mas a ideia do grande reset é ir nessa direção. E aí eu faço aquela... Voltando a Greta Thunberg. Por que é tão importante ter esses símbolos femininos que vão nessa direção, dessa preservação? A Greta Thunberg, como já parece que está sendo um pouco de moda, né? Afinal ela é sueca, ela é branca, então não interessa muito. O melhor seria ter uma negra, né? Uma negra lésbica. Já até estão fazendo uma certa badalação com essa pseudo-índia brasileira que nós temos aí, né? Mas assim, a ideia também dessa nova ordem mundial que virá depois desse grande reset, de despojar de todo o seu patrimônio cultural e físico, privatizar tudo. O que significa privatizar tudo? Não é dar para o comerciantezinho, não, vai meter na mão das grandes corporações. Significa que todos os espaços vão estar na mão desse pessoal. O que está significando hoje? Essa insistência em lockdowns, em fechamento de coisas, mesmo depois onde o cenário pandêmico está claramente em retração. Ou seja, primeiro teve toda essa situação onde foi defendida uma postura que tinha uma certa razoabilidade. Já não tem mais. Já estão falando em terceira dose de vacina, que era prevista 2 doses, em segunda dose que era prevista 1 dose, e estão falando em vacinar criança, e olha a curva das mortes. É uma coisa que sempre olhei desde o começo da pandemia, é a curva de mortes do Brasil e em outros países. É isso que mostra, revela tudo. Ignora o número de casos, é perda de tempo você pensar em número de casos, né? Falsificar. Observa as mortes, claro que vai ter uma certa distorção ali. E tudo que eu fiz em termos de previsão, todas acertadas, foi observando as curvas de morte. Está caindo, não tem perspectiva de recuperação. O negócio está tão cara de pau que agora estão tentando fazer alarde em cima dessa variante Ômicron aí que não tem nem muito o que dizer, né? Ela é bem mais fraca. Agora resolveram falar em gripe, em epidemia de gripe, aí não mais ninguém. Então toma cuidado. Esse discurso que já fez um certo sentido, agora não está mais fazendo não. Agora é basicamente para empanturrar as grandes farmacêuticas, os grandes fabricantes de vacina de dinheiro, porque os caras estão querendo, já fizeram vacina para caramba, querem vender, né? Fico muito esperto com essa questão da Pfizer aí, porque eu tô achando até muito estranha essa babação de ovo com Pfizer para lá, Pfizer para cá. Parece que estão sempre fazendo propaganda. Mas assim, fora isso, observa o que é essa quebradeira que esse negócio gerou e que parece que quer incentivar ainda mais. Você vai destruir comércios pequenos para reforçar os grandes. É você destruir essa camada intermediária dessas pequenas burguesias, né, entre aspas, mas esses pequenos comerciantes, médios empresários, é detonar essa galera toda e concentrar tudo lá em cima. E tudo vai ser apropriado por esse pessoal. Você dilapidar todos os patrimônios públicos e deixar na mão dessa estrutura lá em cima. Então você realmente não vai ter mais, porque você não vai ter mais saúde pública, você não vai ter mais energia do sistema público, a gente vai ser mais cara, porque vai estar na mão do setor privado, água, tudo assim, tudo na mão, tudo privatizado, tudo privatizado significa na mão daquela pequena elite que vai controlar absolutamente tudo. Então a gente realmente não vai ter mais nada. E com isso os espaços vão ficando cada vez mais caros, você vai tendo lá um preço do metro quadrado cada vez pior. Esse pessoal nunca tem coragem de falar em desurbanização, pelo contrário, eles sabem que eles precisam manter a urbanização crescente, entupindo cada vez mais as cidades, de preferência, onde eles têm um quadro de controle maior. E aí vai concentrando cada vez mais poder. A ideia é essa. Agora sim, vamos para as boas notícias. Eu não penso que isso realmente vai dar certo. Não, não vai. Eles têm desafios pela frente. Essa situação mundial hoje está muito incerta. Tem essa problemática do bloco eurasiano que não vai entrar nesse sistema. O projeto de desenvolver uma alternativa ao dólar, encabeçado pelo que era o BRICS, né, que agora não sei se vai ter mais Brasil, mas e outras potências como o Irã, o próprio Venezuela, é um projeto que pode ir para frente, tende a enfraquecer essa elite, mas por outro lado também perdendo
o alcance, o grau de penetração lá no Oriente Extremo, que é um dos motivos pelo qual nunca vão deixar China, nunca vai deixar a Coreia do Norte abandonada, porque a maior ponto de lança de penetração dentro do continente asiático ali é a Coreia do Sul. E eles não querem saber de deixar aquilo ir para frente de jeito nenhum. E como a tendência são as plutocracias ocidentais perderem um pouco o poder lá e já perderam um bocado no Oriente Médio, o que eles vão fazer? Vão intensificar a pressão aqui na América Latina, no quintal deles. Como diz a doutrina Monroe desde sempre, né? A ideia é assim, nós somos quintal, isso é assumido. Eles dizem que eles que mandam nessa porcaria aqui. A nossa única esperança de resistência seria a gente retomar o alinhamento nesse sentido oriental, com o BRICS. E aí, por isso que um dos motivos que eu digo que a gente, mais uma vez entrando nesse assunto, apesar de eu estar extremamente cético com essa possibilidade de retorno do Lula ao poder, eu não vejo muitas possibilidades de melhorar a situação a curto e médio prazo, mas ainda é a melhor esperança, porque pelo menos pode enfraquecer essa submissão e retomar esse alinhamento. E esse alinhamento pode nos dar alguma esperança, pode nos dar algum reforço. Só não caia nessa, quando está todo mundo caindo, que é uma questão do retorno da esquerda na América Latina, que maravilha, que isso aí não é grande coisa não, meu amigo. Essa cada vez mais essa esquerda está cada vez mais onerada, como essa ideia da chapa Lula-Alckmin é um símbolo claro disso. Você vai no Chile, esse Boric no Chile esquece, isso não vai dar grande coisa, pode gerar um alívio temporário, não sou contra a eleição dele não, de forma nenhuma, nem contra a sua do Fernandes, mas não é mais a mesma coisa que era antes, a não ser que consiga retomar aquela liderança que tinha antes, durante o governo Lula anterior, que em grande parte sim era um pouco simbolizado nessa questão do Fórum de São Paulo, apesar de que é totalmente diferente do que o pessoal dizem, mas era uma estratégia de resistência que foi completamente destruída já, não tem mais, esquece. Você conseguir se refortalecer mais ainda a Venezuela, mantém Cuba, e você cria essa coalizão para que você tenha essa alternativa de manter o BRICS ativo fazendo uma resistência. Aí sim, então ainda existe esperança para fazer isso. Eu estou um pouco cético a esse respeito, mas a esperança ainda existe. Mas isso não significa que esse pessoal vai desistir dessa agenda desse Grand Reset. A América do Norte, Canadá e a União Europeia já é dessa pauta. Vai ser assim lá, Austrália. Então, já ainda tem essa força. Agora vamos ver como é que eles vão conseguir desenvolver isso lá, né? Como é que vão tentar articular essa nova ordem de coisas, onde você tem essa cisão brutal entre essa elite dominante, que coletivamente é trilionária, uma população desprovida de qualquer patrimônio em si, né? Totalmente dependente de um sistema estatal que está totalmente sob o controle desta plutocracia. Na verdade, você não é Estado realmente, no sentido relevante do que o pessoal pensa. Não é que você tem bens públicos, não. Você está sob o controle de uma plutocracia que tem essa ferramenta, esse ferramental estatal para controlar a população. Mas esse ferramental não pertence mais à população. Tem essa democracia fajuta, essa fraude que nós temos aí de 4 em 4 anos, para você ter aquela ilusãozinha estúpida de que você está decidindo alguma coisa, como está tudo sob controle dessa estrutura. E o Estado sob controle dessa estrutura. O Estado que ainda é o campo de batalha de forças ideológicas. As pessoas têm esperança de tomar postos no Estado, por exemplo, por concursos públicos, por empresas estatais, onde você tem uma forma de você operacionalizar esse Estado a favor da população. Isso vai sendo dilapidado com o tempo, até só restar aquele Estado mais tradicional, mesmo, historicamente tradicional, que só serve para defender o interesse dessas elites dominantes. Aí estão todos esses antiestatistas que criticam todas as iniciativas estatais que são realmente a favor da população. Mas tudo que é para garantir privilégio de oligarquia, esses anti-estatistas patifes, não, isso eles não questionam. Eles questionam um programa assistencialista para pessoa pobre. Mas quando o governo socorre banco trilionário e enche a pança recupera um Goldman Sachs da vida, aí não, ficam quietinhos. Até às vezes simula uma criticazinha, não, a gente também é contra isso, mas só da boca para fora. Porque eles vão ser a favor mesmo de privatizar tudo, entregar tudo na mão da elite. Isso eles vão ser sempre a favor. O grande reset, great reset, né? E fazendo essa palavra de Greta reset, é o reset que vai ser utilizado dessa estrutura simbólica toda, de toda essa mentalidade
de uma nova era ambientalista, claramente feminista. Esquece Big Brother, que vai ser Big Sister, que você vai cada vez mais ver mulheres em postos de poder. Por quê? Porque qualquer crítica que você for fazer elas é machismo. Então, se você acusa, faz uma confrontação contra, por exemplo, uma determinada burocracia feminina, porque não é uma oligarquia, não é uma plutocracia, uma burocracia, aquela que você vê realmente. Tudo isso vai ser criminalizado como se fosse sexismo, como se fosse misoginia, ou se você faz uma crítica a uma autoridade que é homossexual, isso é homofobia. Aí você vai esvaziando a estrutura das críticas, assim, você já dominou essa esquerda, já se vendeu completamente mesmo, até que chega um ponto da individualização total das pessoas que não tem nada realmente e vão ficar totalmente à mercê desse sistema. Só que esse sistema ainda está longe de ser implementado. A gente temos muitos meios de resistência e, sinceramente, eu acho que eles não vão conseguir ir tão longe assim, não. A gente tem que continuar a resistência, tem que continuar lutando, tem que continuar desmascarando essas canalices, porque é só isso que a gente pode fazer para garantir um futuro verdadeiro para a espécie humana, para os nossos filhos, para os nossos descendentes, para esse planeta aqui que nós estamos. Ok, eu sou o Marcos Valério XR, terminando esse vídeo no dia 23 de dezembro de 2021. Obrigado por sua atenção.